Meus queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui na nossa última lição, deste fechamento desse trimestre, a qual nós estamos estudando os ataques, contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Quero agradecer a você que esteve comigo até esse último vídeo que estamos aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Escola essa que se realiza todos os domingos. Você aqui da região de Presidente Epitácio, na nossa sede da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146, com o nosso pastor presidente, o nosso pastor Edivanir Alves da Cruz. Você é o nosso convidado especial a estar conosco. Temos várias salas, conforme as idades, as faixas etárias de cada um. Você é o convidado a estar conosco. Aqui é apenas um subsídio, um complemento da nossa lição. Hoje nós estamos com a nossa lição de número 13, que vai nos falar resistindo à sutileza de Satanás. O nosso texto aula diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Tiago 4, versículo 7. Verdade prática. A submissão a Deus é uma forma mais poderosa de resistir ao diabo, ou seja, a nossa submissão a Deus. A nossa leitura em classe está em Tiago, capítulo 4, versículo 4 ao 10. Vocês podem estar acompanhando aí conosco. Muito bem, meus queridos, nós vamos aqui no nosso tópico 1 vai nos falar sobre um comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa ser o centro da mensagem. Toda mensagem, ela precisa ser cristocêntrico. Nós vamos perceber, queridos irmãos, que Cristo, o nosso item 1 fala Cristo como nosso Salvador. Como nosso Salvador. Nós vamos ver que os apóstolos, eles pregavam a Cristo. Filipe, ali em Samaria, ele pregava a Cristo Jesus. Atos capítulo 4, verso 12, diz que nenhum outro nome há em que devemos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Então, nós precisamos entender, quando Cristo sai do centro da nossa vida, aí entra pelo caminho das heresias, das filosofias, das ideologias de gênero. Então, Cristo deixa de ser o centro na nossa vida, e o que ganha espaço são essas coisas. Mas, porém, nós vamos ver no item Cristo como nosso Salvador. Isso aqui, queridos, é importante nós entendermos que Cristo, ele está conosco, ele precisa estar conosco. Paulo vai dizer, lá em Gálatas, olha o que ele vai dizer ali em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Olha o que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo, ele pregava. Cristo, o nosso Salvador. Porém, por outro lado, o item 2 vai nos falar que Cristo, ele é o nosso Senhor. Porque nós estamos vivendo dias em que muitos que aceitam a Cristo como seu Salvador
mas não querem Ele como seu Senhor da sua vida, como aquele que governa a sua vida, como aquele que tem um senhorio sobre a sua vida, como aquele a qual devemos nos submeter, no qual devemos obedecer ao nosso Senhor, porque nós somos servos. Nós somos servos ou escravos. Servo é doulos. Tem a ideia de alguém que está disponível para servir. Ele não tem vontade própria. Então nós vamos entender que Cristo, ele é o nosso Salvador, mas também o Senhor da nossa vida. Ter Jesus apenas como Salvador é você convidar Jesus para ir somente na sala da sua casa. Na sala da sua casa. E você não querer que ele entre nos outros compartilhamentos. É você não querer que Jesus entre na sua televisão e assista com você lá no seu emprego, aonde você está, que alguém veja que Cristo está ali na sua vida. Quando você está no celular, Cristo quer estar presente ali com você. Então, quando estamos caminhando, ou no carro, ou na moto, ou na bicicleta, Cristo quer estar em todos os lugares conosco. Ou seja, quando alguém tem Ele como Salvador, só quer Ele na sala. Não quer que Ele vistorie os outros lugares, governe os outros lugares, no quarto, os outros lugares. É isso que precisamos entender. Cristo, ele também é o nosso Senhor. Nós vamos agora para o nosso tópico 2, vai dizer assim: comprometimento com as Escrituras. Aqui está a base para nós resistir às sutilezas de Satanás. Primeiro, Cristo na nossa vida. Segundo, comprometimento com as Escrituras. Existem as 5 solas da Reforma Protestante, e nós vamos citar 2 aqui. Sola Cristo, somente Cristo. E sola Escritura, que é em latim, ou seja, somente as Escrituras. Infelizmente, Estevão Ângelo disse que há muitos pregadores que ele leia o texto, sai do texto e não volta mais ao texto, ou seja, ele foge do centro da mensagem. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. Porque a Bíblia, ela é diferente dos demais livros comuns, como o Alcorão, que são livros meramente escritos de inspiração humana, como os demais livros. A Bíblia, ela é superior. Ela é o livro mais vendido do mundo e mais lido, mas infelizmente não está. Nós não vimos esse efeito porque as pessoas não se deixam ser moldado, formado pela palavra. E procura, muitas vezes, usar até a própria Bíblia para defender a sua tese, para defender os seus pecados. Oh, mas Davi pecou, mas só usa algumas defesas para justificar os seus erros, justificar os seus pecados. A Bíblia, queridos, nós precisamos analisar o texto, analisar o contexto, analisar a cultura da época e analisar a autoria, o que o autor quis dizer naquela época, o que isso, que lições podemos tirar para nós, nossos dias atuais. Quando nós vamos estudar sobre a hermenêutica, o papel, do hermenêutica é arrancar, ele construía pontes entre o mundo antigo e o mundo atual. Não é para atualizar a Bíblia, mas fazer uma aplicação diferente. Então, precisamos entender que a Bíblia é a revelação de Deus, ou seja, quando Deus quis se revelar de maneira escrita, ele usou a palavra, usou homens comuns como eu e você, mas que foram
capacitados, foram inspirados, receberá a inspiração divina para escrever. Então, deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna um livro meramente humano, sujeito a falhas, possível a correção. Convém dizer que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela não tornou, como alguns ensinam, porque só se torna algo que já saiu da sua essência, então tornou de novo. Não. E a Bíblia também não contém a palavra. Porque se eu aceitar que ela contém a palavra, eu preciso aceitar que ali também existe palavra de Deus, mas também tem palavra de homem. Não. A Bíblia não tornou e nem contém. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Mateus 4:4. Jesus disse para Satanás, para o próprio Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, como muitos dizem por aí, não é um livro ultrapassado que precisa ser atualizado. Não. Mas como diz um certo comentarista, John Wesley, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, é preciso nós entendermos. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja, quando fala lâmpada para os pés, ilumina onde eu estou. E luz para o meu caminho, ou seja, ilumina para onde eu vou. Então, aonde eu estou e para onde eu vou, eu preciso ser guiado pela palavra. A palavra é o nosso GPS. A palavra é o nosso GPS. Ela é o mapa do viajante. Ela é a bússola. Ela nos guia, ela nos orienta, ela tem resposta para tudo, resposta para casamento, resposta para a porta de emprego, para um problema, para a dificuldade. Em meio à enfermidade, a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia é a resposta que o mundo precisa. Então precisamos entender que a Bíblia é a revelação de Deus para nossas vidas. O item 2 diz: Bíblia como regra de fé e conduta. Tem partes éticas, morais para a nossa vida, ou seja, a nossa conduta. Quando nós estivermos desnorteado, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar, sem que rumo tomar, nós encontramos a resposta na Bíblia Sagrada. Nós temos exemplo. Se eu quiser saber sobre adultério, sobre idolatria, ideologia de gênero, todas algumas práticas que corrompem o modelo instituído, deixado por Deus, eu encontro na Bíblia. A resposta está na palavra. Existe até um testemunho de uma irmã que ela foi até o pastor aqui da região do Pará, falou com o pastor que perdeu o óculos. De repente o pastor falou para ela: irmã, chega na sua casa, você vai abrir a Bíblia tal e tal e tal capítulo. Deus vai falar com você. E quando ela foi para abrir a Bíblia, o óculos dela estava dentro da Bíblia. Estava dentro da Bíblia. Então, fazia tempo, então, que ela não pegava a Bíblia para ler. E há muitos crentes assim em nossos dias, que está precisando de óculos espirituais. Só leia a Bíblia quando vai à igreja. Só leia a Bíblia na igreja. Só quando vai à escola dominical. Precisamos, queridos, o mesmo que o alimenta o nosso corpo, precisamos alimentar a alma através da leitura da palavra, um exame da palavra. Nosso tópico 3 fala: comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Espírito Santo esse que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, como diz lá em João capítulo 16. Jesus disse para Nicodemos em João 3, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar ou ver o reino de Deus. Aleluias. É isso que precisamos entender. Paulo, nós vamos ver nas cartas de Paulo ensinos maravilhosos. Romanos 6, o 7 e 8. Veja que ali é possível ter consciência do pecado e ele mesmo
o pecado e ele mesmo assim ser subjugado. O pecado, há uma luta, há um conflito dentro de nós, há uma luta da carne contra o espírito. Muitas vezes nós queremos fazer o bem e às vezes fazemos o mal. Por causa dessa guerra, desse conflito, nós vemos isso até lá em Gálatas 4, do 21 ao 31, há uma alegoria ali entre Abraão, com seu relacionamento com Agar, e aí nasceu Ismael, que é obra da carne, precisou ser expulso da casa de Abraão. Abraão precisou estar distante do filho, precisou distanciar o seu filho, ainda que Deus fez uma promessa para eles, mas Abraão precisou se distanciar do seu filho, trouxe conflitos familiares por causa de uma decisão da carne, decisão precipitada. E ali naquela analogia fala de Isaac, é o filho da promessa, que é gerado do Espírito, não é gerado da carne. Quando nós vamos também, queridos, para Gálatas, capítulo 5, nós vamos ver ali que ele vai falar que são 16 obras da carne e 9 frutos do Espírito. Gálatas 5:22 fala dos 9 frutos do Espírito. Veja, fruto do Espírito, com singular, é 9 manifestações, mas é um fruto que começa a se desdobrar a partir do amor. Mas são 16 obras da carne. Veja que são mais coisas, mais obras da carne do que o fruto do Espírito. São mais propostas, são muitas influências de Satanás, são muitas as sutilezas de Satanás. Para querer tirar nós do foco, para nós não termos uma vida cheia do Espírito Santo. O item 1 fala: o Espírito Santo no plano da redenção, é ele que convence o homem do pecado. É ele que muda. Ele trabalha para moldar o caráter do homem. Uma vez que nós aprendemos de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos reproduzir aquilo que nós aprendemos através da palavra e uma vida cheia do Espírito Santo, que nós vamos ver agora no item 2, a vida cheia do Espírito Santo. Paulo diz lá em Efésios 5, 18 e 21, ele fala: não embriagais com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Presta bem atenção, um crente cheio do Espírito Santo, eu não estou falando de um revestimento de poder, de alguém que recebeu um revestimento de poder. Eu estou falando de alguém que tem uma vida cheia do Espírito Santo. E não embriagais com vinho que há contenda. Quando nós chegamos, deparamos com essas lições, que sempre há alguns questionamentos. Mas não é pecado tomar um pouco de vinho. É pecado, é só embriaguez. Querido, todo alcoólatra começou com um copo. Quem hoje bebe 10 caixas de cerveja, já começou tomando uma. Já começou tomando um gole, um copo. Precisa se tomar esse cuidado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo ensina a Timóteo: toma um pouco de vinho por causa da sua enfermidade, coloca água. Não é ele puro. Quando é o mandamento que diz não tomas vinho, ninguém pega esse versículo. Mas quando pega para tomar um pouco, aí eles pegam, então pode um pouco. E todo beberrão começa com pouco. Cuidados. Muito cuidados. E não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem uma vida plena do Espírito Santo. Agora existe o revestimento de poder. Atos 1:8. E ser-me-eis minhas testemunhas. Esse poder que eu tenho para ser testemunha. Testemunha do Senhor Jesus. Fazemos a diferença. Termos um caráter moldado pelo Espírito Santo. Há muita gente que tem poder, mas não tem presença. É possível a pessoa ter poder e não ter a presença de Deus? Nós vamos ver isso lá em Mateus capítulo 10, quando Jesus vai dar o poder. Veja, olha quem recebeu. Judas recebeu o poder. Deu poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda enfermidade, todo mal. Aí começa a falar sobre os 12, e no finalzinho fala sobre Judas, que recebeu esse poder, mas não tinha a presença. Ele não manteve
esta presença. Jesus, depois que Judas se afasta, lá em Lucas 22, 28, Jesus fala para os discípulos: e vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai vos destinou. Ou seja, Jesus está falando aqui que esses aqui foram aqueles que permaneceu com ele, na presença dele. Tinha o poder, mas teve a presença. Desfrutou da presença do Senhor Jesus. Então não basta que ele ter poder, precisamos ter poder, é muito importante, mas o mais importante nós temos a presença de Deus. Esse foi o erro de Sansão, que recebeu aquele poder ali, mas não desfrutou de uma presença. Não desfrutou de uma presença. Então, é possível alguém ter o poder. Isso Jesus vai falar. Expulsando demônios, fazer maravilha. Jesus falar que nunca vos conheceu. O tópico 4 fala comprometimento com a igreja local. Ou seja, a igreja é o corpo, queridos. O corpo tem várias funções no membro. O mesmo oxigênio que está na cabeça passa no corpo. Ou seja, não há divisão, não há separação no corpo. E um membro fora desse corpo, ele morre, ele pega bicho e apodrece. Assim também eu e você não podemos ficar fora desse corpo. Cada um tem a sua função e um precisa do outro dentro desse corpo. Se torna inútil quando um membro sai do corpo. Assim também um cristão fora do corpo, ele não participa, ele é inútil. Eu não preciso de ninguém. Quem fala que não precisa, eu sempre digo que quando morrer vai precisar para levar o caixão. É um precisando do outro, precisamos estar em harmonia, precisamos estar em unidade. Então, comprometimento com a igreja local, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. O item 2 fala o lugar e a importância de cada membro na igreja. Às vezes, o templo pode ser físico, mas nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela precisa estar reunida. Nenhum soldado fica sem se apresentar no quartel. Por mais que ele luta, por mais que ele corra atrás, por mais que ele batalhe, precisa estar no quartel. E nós somos soldados de Jesus. Precisamos estar no quartel. Precisamos estar na igreja. Precisamos estar combatendo. A igreja em si mesma, o templo, não salva, mas promove a salvação. Vidas vão lá, vão se chegar a Deus, vão compartilhar de seus dons, vão manter a unidade. 1 João capítulo 2. E também 1 João 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do teu Filho Jesus Cristo os purifica de todo pecado. Então, quem não tem comunhão, também não tem purificação. Precisa ter, como diz Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que o eterno Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém.